Quero cumprimentar aqui muito especialmente os nossos convidados, meu amigo, Dr. Eduardo Novak, professor da PUC, e as queridas Vitória e Natália. Mas eu quero lembrar aqui também, não posso deixar de lembrar as outras, a Samila e a Lara, também, que participaram desse projeto. Esse projeto eu divido, senhores, com as doutoras. São estudantes de medicina, vão em breve serem médicas, e eu divido com elas, porque foi na PUC, quando convidada para um trabalho de conclusão que tratava do tema, que eu tomei ciência da importância de debatê-lo aqui na Câmara Municipal de Curitiba. O trabalho foi de conclusão da fase clínica da PUC, orientado pelo Dr. Eduardo Novak. Muito bem. Os senhores sabem o que é a síndrome da hipertermia? Os Estados Unidos, dada a importância do tema, em 2017, criou a semana, deixa eu achar a data exatamente aqui. Em 2017, criou-se o Dia Nacional da Prevenção do Heat Stroke, que é exatamente isso, que é a síndrome do bebê hipertérmico, hiperaquecido. E a gente vê isso, vamos ver algumas projeções, pode passar, por favor? E a gente vê isso nos nossos jornais. Olha lá, bebê esquecido no carro por seus pais. Como a lei e a sociedade encaram esses fatos? Próximo. Criança morre, olha que lindo esse bebê. Criança morre após ser esquecida por delegado em carro. Próximo. Pai afirma que esqueceu a criança no carro no ABC. Menina de 2 anos e 4 meses. Próximo. Mãe esqueceu filha no carro e bebê morre. Isso aqui foi em 2006. Próximo. Pai de bebê esquecido em carro presta depoimento em Novo Hamburgo. Próximo. Deixe nesse slide, por favor, por hora. Então, o que acontece? Nós não temos estatísticas ainda que tratem do tema. Por isso, achei importante que Curitiba, uma cidade moderna e em vanguarda sempre, trouxesse o tema e se tornasse a primeira cidade no país a criar a semana. Para conhecimento dos senhores, a hipertermia é a elevação da temperatura corporal em decorrência da sobrecarga de mecanismos termorreguladores compensatórios. À medida que o organismo adquire calor, o corpo reage com mecanismos compensatórios para regular a temperatura sem que haja desfecho deletério. Não existe uma estatística no Brasil ainda, porque não existe ainda consciência do risco que as crianças passam. Eu só quero discutir alguns números ali, porque o levantamento é de 90 a 2017. Então, deixa eu chegar nos números aqui. Este aqui é o trabalho das meninas, para os senhores terem ideia, que a gente usou de base para discutir o projeto hoje aqui. A literatura americana, fonte das maiores informações sobre o óbito das crianças, Harris Hope for Our Kids' Sake, compilaram dados de 414 óbitos, senhores, no período de 98 a 2008 nos Estados Unidos. 57% dos quais eram meninos, 52% das mortes foram crianças menores de 2 anos, 91% tinham menos de 5 anos. Circunstâncias. Aprisionamento incluem a criança que pode ser esquecida ou deixada intencionalmente. E uma outra revisão realizada por Ferreira e colaboradores encontrou um número de óbitos causados por hipertermia nos Estados Unidos e identificaram 556 casos entre 98 e 2012, 29 casos relatados em 2012 e 33 casos relatados em 2011. Bom, para os senhores terem ideia da gravidade da hipertermia, existem algumas fases. Na primeira fase, que é a forma mais branda, existe o desconforto físico da criança devido ao ambiente quente. Ela se sente aquecida excessivamente. E, num segundo momento, uma segunda fase, a desidratação é aumento da temperatura que pode variar de 37 a 40 graus. Nesta fase, o indivíduo apresenta sede intensa, ansiedade, fraqueza, tontura, dor de cabeça e desmaia. Na terceira fase, essa se caracteriza por uma temperatura corporal superior a 40 graus, há risco de vida e disfunção do sistema nervoso central, resultando em delírio, convulsão, coma e, posteriormente, morte. Pode passar o próximo. Pode passar, por favor, o próximo. Esse foi o levantamento que as doutoras fizeram no Brasil, período de 97 a 2017. Eu vou mostrar em gráficos esses dados. Pode passar.
Aqui. Contagem com relação ao ano. Eu tenho isso aqui anotado. Em 97, nós tivemos um caso. Em 2009, mais um. 2012, mais um. 2013, foram 2. 2014, 3. 2015, 1. 2016, 1. Deixa aqui por hora. Vamos discutir um pouquinho esses números. Em 97, aquele caso, foi uma menina de 10 meses de idade no estado de São Paulo. Foi a óbito por asfixia mecânica por confinamento e inalação de gases. Em 2009, também no estado de São Paulo, um lactente de 6 meses de idade morreu por parada cardiorrespiratória, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Em 2012, em novembro, registrou-se este outro caso, uma menina de 10 meses de idade no estado do Rio de Janeiro. Em dezembro de 2013, o estado de Mato Grosso, tivemos um caso, um menino de 2 anos. E também em dezembro do mesmo ano, no Rio de Janeiro, uma menina de 6 anos foi encontrada morta dentro do veículo trancado, seu corpo não tinha marcas de violência. Em dezembro de 2014, passamos ao outro ano, o estado do Rio de Janeiro, um menino de 2 anos de idade foi deixado intencionalmente sozinho pelo motorista do veículo. A causa do óbito foi parada cardiorrespiratória. No mesmo mês, em Minas Gerais, uma menina de 1 ano e 11 meses morreu por asfixia do confinamento. E ainda em São Paulo, uma menina de 2 anos e 4 meses foi esquecida pelo pai dentro de um carro e foi encontrada já morta. Em janeiro de 2016, uma menina de 2 anos de idade, óbito por asfixia por confinamento no estado de Mato Grosso. No mês de março do mesmo ano, um menino de 2 anos de idade foi a óbito devido à asfixia por confinamento no estado de Minas Gerais. Em dezembro desse ano, São Paulo, um menino de 5 meses de idade foi esquecido pelo pai e encontrado morto. No Paraná, nós temos um menino de 1 ano que também morreu nessas condições. Em 2015, este caso que aparece aqui, em 2015, também foi no Paraná. Nós temos 2 casos do Paraná. Então, em 2015 foi um outro caso, e esse foi no Paraná, uma menina de 6 meses esquecida pela mãe. Próximo. Aqui uma relação que a gente fez dos meses por estado. Então, 4 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Mato Grosso, 2 em Minas e 2 no Paraná. Próximo. Relação com a idade. Olhem, senhores. Quando o indivíduo sofre a hipertermia, os indivíduos adultos fazem o quê? Tiram as roupas, tiram o casaco, está passando calor, abre a porta do carro e sai do carro. Uma criança não faz isso. Então, olha a idade das crianças. 2 casos, 10 meses. 2 casos tinham 6 meses. 4 casos, 2 anos. Um caso, 6 anos, outro 2 anos e 4 meses, 1 ano e 11 meses, 1 ano e 5 meses. Quer dizer, é uma condição que a criança não tem de se perceber, porque ela passa por um estadio ainda de sudorese, torpor, e ela não tem essa condição de se defender. Eu quero lembrar aqui que o que mais preocupa é a condição criminosa em que essas crianças podem ser esquecidas, entre aspas, né? E a condição que, muitas vezes, a criança procura o carro para brincar e acaba se tornando ali vítima da situação da hipertermia. É uma ocorrência, portanto, rara no Paraná, com somente registro desses 2 casos, uma menina de 6, como eu disse. O outro caso aconteceu em fevereiro de 2016, na cidade de Foz do Iguaçu, onde a mãe alegou que esqueceu o filho de 1 ano de idade no interior do carro e foi trabalhar. Quer dizer, é preocupante, porque, efetivamente, isso pode acontecer. Diz a pesquisa que o estresse e o excesso de cortisol faz com que haja perda da atenção, e muitas vezes a gente esquece os filhos no carro. Pode passar o próximo? Olha aqui, com relação ao sexo, 53,8% a estatística do Brasil, do levantamento que as meninas fizeram, coincide com a americana, são mais meninos. As meninas aqui correspondem a 38,5%, pode passar. A estação do ano, as estações quentes, verão, 38,5% e primavera, 61%. Ela, no trabalho, ela chama a atenção, que não é a questão... Claro, os períodos mais aquecidos do ano são os principais, mas a questão é a luz solar.
Eu posso estar até numa temperatura amena externamente ao automóvel, mas luz solar e aquecimento dentro do carro é que fazem com que a condição acabe ocorrendo. Pode passar o próximo. Com relação aos meses, olha aqui, ó, outubro teve um caso no Brasil, novembro 3, dezembro 5. Será que realmente podemos atribuir a correria das compras de Natal? Dois casos em janeiro, um caso em fevereiro e um caso em março. E, para finalizar, eu quero agradecer muitíssimo aqui a presença, novamente, dos meus colegas, e quero dizer que, sem vocês, esse projeto hoje não estaria sendo apresentado. E quero dizer também da importância que nós vemos nesse trânsito da Câmara Municipal, dos legisladores, nas universidades, porque nós trazemos com isso a comunidade para perto de nós. E aqui é o lugar também das universidades, na Câmara Municipal de Curitiba. Então, cumprimento aqui as alunas do professor, cumprimento o professor novamente, e quero dizer que esse projeto é nosso, e que vocês vão ter sempre na memória de vocês o papel que participaram na cidade de Curitiba, orientando a prevenção de quantas mortes, imagino, que vamos evitar com esse projeto. Parabéns novamente. E muito obrigada a todos.